Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou ler uma passagem com você, embora longa, cheia de ensinamentos, Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Glória a Deus por essa passagem. Que coisa linda. Muitas pessoas estavam querendo ver Jesus, muitas pessoas estavam querendo ouvir. Aquilo se tornou até um problema, porque estavam apertando demais a Jesus e ali tinham 2 barcos. Ele viu aqueles 2 barcos e diz a Bíblia que ele entrou num deles, que era justamente o barco de Pedro. E sendo o barco de Pedro, ele afastou um pouco da água e ali com isso ele ficou um pouco longe, enquanto todos os outros estavam ali ouvindo a sua palavra. Diz a Bíblia que quando ele acabou, ele tinha emprestado o barco de Pedro. Mas quando ele acabou, diz a Bíblia que ele chegou para Pedro e falou assim: vá até o fundo, o lugar mais fundo deste lago, e jogue as suas redes. Sabe, queridos, só aí eu já estava assim com a mente pensando, como que a gente pode emprestar alguma coisa para Jesus? O que a gente pode fazer para dar? Pedro emprestou um barco, mas você pode emprestar. Você pode emprestar a tua vida. Você pode dizer para Deus: usa-me para louvor da tua glória. Você pode chegar para Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui. Tem muita gente, mas eu estou aqui, pode me usar. É tão lindo, é tão lindo. E Deus, naquele momento, nós estamos vendo Jesus, tudo bem, pensa bem, eu falei em Deus, porque Deus fazia milagres através de Jesus, tá? Jesus, enquanto estava aqui, ele era homem como você e como eu. E ele também, na dependência desse Deus, lembra que o Espírito Santo desceu sobre ele? Ele fazia o que ele fazia. E naquele momento houve uma recompensa para o empréstimo que Pedro fez para ele. Ele falou para ele ir no fundo, naquele lago, no lugar mais fundo. E Pedro, na hora, mostrou a realidade. Senhor, nós já fizemos, você viu, nós estamos já lavando. Lavar as redes, normalmente, é quando acaba toda a pescaria. E eles tiram os peixes, mandam os peixes para serem vendidos. E ali é a última coisa que eles fazem para depois dobrar e guardar aquela rede até a próxima pescaria. E eles já estavam lavando aquelas redes. Mas Jesus simplesmente falou para eles: vão trabalhar mais um pouquinho? E Pedro entendeu. Sabe por que Pedro entendeu? Pedro entendeu porque ele tinha ficado ouvindo. Ele não sabia até então quem era Jesus, mas ele ouviu o que Jesus falou para a multidão. E por causa disso que ele ouviu o que Jesus falou à multidão, ele disse: mestre,
Ele sabia que ele não estava diante de uma pessoa comum. É por isso que ele já reconhece e fala, olha, esse homem que eu estou vendo e ouvindo é um entendido. Mestre, por causa da tua palavra eu vou fazer. Coisa maravilhosa. Por causa dessa obediência, não apenas Pedro foi abençoado, o barco ficou tão cheio, as redes tinham tantos peixes, que ele precisou chamar também o outro barco. De quem era o outro barco? Dos outros dois que seriam discípulos de Jesus também. As bênçãos chegaram àqueles que cercavam. Isso me fez pensar que desde a minha conversão, quantas pessoas têm sido abençoadas por causa do amor de Deus de ter me escolhido separado. São pessoas que podem ser próximas, familiares, mas são pessoas que podem ser amigos, gente do trabalho. Aqueles dois eram sócios. Olha que coisa linda. São abençoados por causa da bênção que está sobre você. Sabe, a Bíblia diz assim para a gente oferecer um culto racional, os nossos corpos para Deus, no sentido de falar assim, Senhor, já que não sou eu que vivo, o Senhor vivendo, me leva para onde o Senhor quiser, faz de mim o que o Senhor quiser, mas me faz dar fruto. E enquanto eu estiver trabalhando, enquanto eu estiver fazendo, Senhor, não por interesse, mas eu te peço em nome de Jesus que outras vidas possam ser abençoadas. Você entende que Deus, ele não faz uma única coisa, ele usa, mas ele também abençoa, não só aquele que se prontificou, mas os outros que estão em volta. Eu acho essa matemática de Deus maravilhosa. Mas sabe também outra coisa que me chama muita atenção nessa palavra? Quando Pedro volta, aqueles dois barcos carregados, diz a Bíblia que eles estavam a ponto de afundar. Imagine a quantidade de peixe que estava lá. Grande, pequeno, médio, não era só peixe, não importa, não importa. Tua mente pode vagar à vontade, mas pensa no que aconteceu. Naquele momento, Pedro chega diante de Jesus, ele se prostra e ele diz, afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Você já pensou que coisa maravilhosa? O reconhecimento de coisas que nos acontecem no nosso dia a dia nos faz falar como isso, Senhor, o Senhor é um Deus santo. Como é que o Senhor pode olhar para mim, um pecador? Mas o lindo é que Ele olha, Ele ama, Ele gosta. E isso fica para nós como um ensinamento. De cada vez que a gente chegar perto de Deus, que a gente se reconheça como dependente, como carente, mas pecador, que confessando os seus pecados, por Ele nós somos perdoados. Glória seja dado a Deus. Sabe uma palavra também que me chama muita atenção nisso? Não tenha medo. Não tenha medo do que Deus quer fazer com você. Não tenha medo do que Deus pode fazer com você. Não tenha medo dessa tua decisão drástica de que agora eu vou seguir a Jesus. E quais serão as consequências disso? Não tenha medo. Ele é um Deus todo-poderoso. Hoje Ele já está como Deus, assentado à direita de Deus Pai. E hoje Ele intercede pela tua vida. Ele sabe as tuas limitações, Ele sabe a tua fraqueza, Ele sabe a tua pequenez. Mas é Ele em nós que é a esperança da glória. Você consegue ver que maravilha? Então eu pergunto para você, como é que você chegou a conhecer Jesus? Você se prostrou porque você viu quem Ele era? Você se prostrou porque você reconheceu que você era um pecador carente deste perdão que pode vir e mudar a tua história e a minha história? É assim que nós temos que ter. Esse encontro com Jesus tem que ser divisor de águas na tua vida. Era o Pedro de antes, era o João de antes, não importa. Tem que ser divisor de águas, porque é lindo. Você não fica... tudo que você puser na mão dele, tudo que você puser, Deus não fica devendo nada para você. Você entende isso? Se fosse somente a salvação, nós já estaríamos no lucro. Mas não é apenas a salvação. Nós temos muito mais a receber desse Deus. Nem se preocupe. Coloque para Ele as tuas necessidades, os seus pedidos, os seus clamores, mas saiba que Ele sabe que nós temos necessidade de tudo isso. Os gentios, por não terem Deus, saem correndo atrás das coisas para resolver. A nossa parte é reconhecer
quem é este Deus que nós cremos? Quem é este Jesus que veio, levou as nossas dores, as nossas enfermidades? Quem é este Jesus que, por causa de um simples gesto, por ter usado um barco, a bênção veio totalmente sobre aquele homem? O que você tem oferecido? Eu não sei, mas eu sei que nada fica sem o olhar amoroso de Deus e sem a recompensa desse Deus. Vamos orar, vamos orar. Pensando nesse Pedro, talvez o teu processo seja como o dele. Pedro precisou de um grande tempo ao lado de Jesus. Um tempo onde ele precisou aprender quem era esse Jesus. Aprender quem ele era. Não mais andar nas forças dele, tá? E é isso que eu quero orar por você. Para que sejam desvendados os teus olhos. Para que você se veja como você realmente é. Mas para que você veja quem é este Deus que você crê e confessa. Amém? Pai amado e querido, Senhor, o Senhor nos atrai. O Senhor começa a trabalhar em nós em momentos que nós nem ainda temos fé no Senhor. O Senhor nos vê e o Senhor vai até nós como o Senhor foi até Pedro. O Senhor até usou o barco de Pedro e às vezes o Senhor até nos usa. Alguma coisa não importa, Pai, porque toda a glória e honra sempre será tua. Mas uma coisa que nós precisamos aprender, o processo não foi apenas abençoar Pedro naquele momento. Ali haveria um processo, um progredir, um caminhar muito maior. Agora Pedro estaria caminhando para aprender a reconhecer a Deus em todas as coisas. Um processo, Pai, que durante 3 anos andando contigo, ele ainda se baseava nas suas próprias forças. Pai, como muitas vezes nós pensamos que em nós podemos alguma coisa, mas Senhor, é quando nós reconhecemos, é quando nós nos quebrantamos, quando nós nos humilhamos, quando nós chegamos diante de Ti, Senhor, e falamos, nós somos pecadores. É que o Senhor pode desvendar e fazer todas as coisas maiores que o Senhor já tem preparado e proclamado para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós estamos te pedindo, Pai, estamos num tempo, Pai, que nós precisamos deste poder, nós precisamos desta unção, nós precisamos dessa força para dizer não à nossa carne, dizer não para as nossas tentativas de resolver as coisas, mas querendo, Senhor, caminhar na confiança de que aquele que começou a boa obra em nós, ele é capaz não apenas de cumprir, mas de suprir, de providenciar. Senhor, tudo o Senhor é capaz de nos fazer. Então, Pai, que neste momento o nosso coração se renda e que a gente aprenda a descansar, porque o Senhor nunca fica devendo nada a ninguém. E o Senhor ainda quer nos usar para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que eu oro nessa manhã. Para aquele que estiver ouvindo, Pai, possa diante do Senhor se render e dizer, eu quero. Usa-me, Senhor. Usa-me para louvor da Tua glória. E, Senhor, não importa como o Senhor fará, não importa o que o Senhor fará, nós podemos confiar na Sua provisão, na Sua bênção, porque o Senhor é um Pai. Quem é o Pai humano que um filho pedindo pão vai dar pedra? Ou um filho pedindo peixe vai dar, Senhor, uma cobra? Nós que somos humanos queremos dar o melhor para os nossos filhos. Quanto mais o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a confiar que o Senhor tem o melhor para nós. É isso que eu oro, Pai, pedindo que o Senhor traga essa mensagem e que isso possa explodir em fé dentro dos corações, para que a gente se aquiete e espere o tempo do cumprimento da Tua vontade. O lago fundo está logo ali e nós vamos chegar nele. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica com Deus, querido, confiando, esperando, aguardando. Está chegando a tua hora, a bênção está vindo. É isso que nos promete a palavra de Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite na presença de Jesus.
Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.